Olá pessoal, galera estudiosa, tudo bem, tudo tranquilo? Nesse vídeo de hoje vamos estar falando aqui sobre fazendo uma revisão, na verdade, de alguns conteúdos básicos da prova SAEB, que pode estar sendo exigido, que está sendo cobrado na prova SAEB, que muitas escolas estão realizando, outras vão fazer essa semana, outras na semana que vem. Então nós vamos estar fazendo esse vídeo justamente para estar contribuindo com alguns alunos na realização da sua prova. Tá? Nós vamos estar falando aqui dos conteúdos básicos de matemática, que basicamente vão do sexto ao nono ano. E esse vídeo aqui vai auxiliar muitos alunos que estão no nono ano a realizar essa prova. Tá? Eu sou o professor Anderson Diniz, professor de matemática. Eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que por favor se inscreva. Isso é muito importante para estar fortalecendo o canal. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Eu trouxe aqui algumas questões. Observa aí o seguinte, ó. Nós temos o seguinte aqui. Como eu falei, vai ser conteúdo, geral, de todos os anos, conteúdo que você pode achar assim a questão básica. Esse aí são questões de um simulado que foi feito tirado da própria página do MEC, algumas questões de um simulado feito por eles. Não são questões exatamente que caíram na prova, porque a gente não tem acesso diretamente a essa prova, mas eles são questões que são parecidas com as questões que caem na prova. Então já dá para ter uma base dessas questões aí, tá? Então olha só, a primeira questão diz o seguinte: na reta numérica da figura abaixo, o ponto E corresponde ao número inteiro menos 9 e o ponto F ao inteiro menos 7. Então observa aí, ó, você tem aqui, o menos 9, que é o ponto, esse ponto aqui, ó, que é o ponto E, e o menos 7, que é o ponto F. Isso aqui nós temos na representação na reta. Então aqui é uma questão que ela vai o quê? Ver se o seu conhecimento na questão dos números inteiros, na questão do conjunto dos números naturais, inteiros, e a representação na reta numérica, a questão da sequência também que esses números se apresentam em determinadas situações. Tá? Então você vai ter que fazer uma análise na reta, tá? E perceber o quê? Se você perceber nessa questão aqui, ó, aqui nós temos o ponto E, ele é menos 9, tá? Você pode dar uma parada no vídeo, pode ver se você ia conseguir resolver a questão, falar qual é a questão exata, tá? Questão correta. Então, se você pode dar uma pausa e falar qual é a questão correta aí. E aí, olha só, nós temos aqui menos 9 no E, menos 7, certo? Se a gente for nessa sequência, a próxima letra, se você observar, qual seria a próxima letra? Qual é o número que está referente a essa próxima letra? Observa que está indo aqui, quando saiu do E para o F, foi o quê? Foi 2 unidades, que avançou. Então, nós temos aqui o quanto? Menos 5, não é isso? Menos 5. O próximo seria quanto? Menos 3, ok? Menos 3, ó, menos 9, menos 7, menos 5, menos 3. Agora, mais 2 unidades vai ser quanto? Vai ser menos 1, não é isso? E o próximo? 2 unidades de novo. Então, o próximo vai ser o quê? Vai ser 1, vai passar 0, e depois 1. Então, esse aqui é 1. Ele quer saber justamente, ó, nesse ponto, o ponto correspondente ao item 0, ao inteiro 0, desculpa, ao inteiro 0. Ele quer saber do número 0 na reta. Então, olha só. De acordo com a sequência aqui, nós já passamos pelo 0, O 0 ele vai estar onde? Se você observar, ele vai estar aqui entre, Entre quem? Entre o menos 1 e o 1, não é isso? Vai estar na metade, que corresponde à letra I e à letra J. Então, aqui nós teríamos como resposta qual? A letra C, não é isso? A letra C. Tá? Então, observa que nós temos aqui exigido o conhecimento de números inteiros, de uma sequência numérica que envolve número negativo. Se você tem a noção de que quando avança para cá para a direita, você vai o quê? Aumentando os números. E no número negativo, aumenta quando vai diminuindo esse número aqui da frente. Ó. Menos 9, ele é menor que o menos 7. Então, o menos 7 é maior. O menos 5 é maior que o menos 7. Então, vai aumentando. E se você ia ter noção de que o zero também está para esse lado aqui desses números que já estavam sendo apresentados. Ok? Então, essa daqui seria essa questão aqui, a resposta correta, a letra C. Outra questão que nós temos aqui, ó, uma questão que envolve fração. Diz assim, ó, em qual das figuras abaixo o número de bolinhas pintadas representa 2/3 do total de bolinhas? Então, nós temos aqui, ó, 2
2/3 do total de bolinhas. Então, observa que em todas as alternativas aqui nós temos quantas bolinhas? Nós temos, ó, se tu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas, né? Então, nós quer saber 2/3. Aí nós temos várias formas de ver isso. Olhando aqui, como é uma quantidade pequena de bolinha, a gente pode fazer o seguinte, ó. 2/3, quando nós temos uma fração, esse número de cima aqui, que é o numerador, ele vai dizer qual a quantidade que eu estou tomando, que eu estou pegando, do valor que foi, do total que foi dividido, nesse caso aqui que é o 3. Então, quer dizer que essa quantidade foi dividida em 3 partes. Então, eu vou pegar e vou dividir, ó. Digamos que eu divido aqui, ó, 1, 2, ó, está dividido em 3 partes. Todos esses aqui estão divididos em 3 partes, certo? Dividi em 3 partes. Agora eu vou ver. Cada parte dessa significa 1/3. Então, essa parte aqui primeiro, ó, vai ser 1/3 aqui, ó, certo? Aqui outro terço e aqui outro terço, que aí junto vai dar o todo, ok? Junto vai dar o todo. Aí quer dizer, o número de bolinhas pintadas que representa 2/3 do total, ou seja, eu vou ter que pegar quantas partes dessa? Vou ter que pegar 2 partes, 1/3 mais outro terço. Desculpa, mais 1/3 de novo, certo? E aí eu vou ter o quê? 2/3, não é isso? Vou ter 2/3. Aí isso aqui, então vamos lá. Aqui nessa primeira eu teria quantas? Eu teria essa quantidade de bolinhas aqui representa quanto? Representa 1/3, não é isso? Aqui também não chega a representar 2, como se fosse passando, né, mais a metade de 1/3 aqui na B. E aqui na C nós temos quantos? Ó? Temos 2 e temos mais outra parte aqui, que seria 4, que representa justamente 2/3, né, da quantidade. Outra forma de fazer isso é eu pegar o 2/3, que ele está me dando na fração, e multiplicar pela quantidade de bolinhas, que são 6. Ó. Se eu multiplicar isso aí, nós vamos ter quanto? Posso fazer 2/3. Aqui eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó, 2 vezes 6 dá 12 e vou dividir por 3. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 4 bolinhas. Então aqui eu tenho o quê? Eu vou ter 4 bolinhas aqui, então seria quanto aqui? Seria na letra C realmente, tá? O 2/3. Uma questão envolvendo aqui fração, né? Uma questão básica aqui envolvendo fração. Outra aqui que eu tenho, ó, se você observar, é essa questão também de fração, tá? Mas ela já exige mais um pouco aqui de conhecimento sobre fração. Então, observa o seguinte aqui, ó. Tá? Observa o seguinte. 4 amigos, no caso João, Pedro, Ana e Maria, saíram juntos para fazer um passeio por um mesmo caminho. Até agora, João andou 6/8 do caminho, Pedro andou 9/12, Ana 3/8 e Maria 4/6. Os amigos que se encontram no mesmo ponto do caminho são. Então aqui tu vai ter que fazer uma relação entre essas frações para ver qual delas representa a mesma quantidade. Isso aqui quer dizer que nós temos aqui uma questão que envolve frações equivalentes. Tá? Fração equivalente. Então aqui a gente tinha que ter, ou seja, fração equivalente são frações que representam a mesma quantidade. Como é que a gente pode fazer isso? Nós temos que ver, fazer a correspondência entre elas. Temos algumas formas de fazer. Fazer pela forma geométrica, eu posso desenhar uma reta e dividir pelas quantidades e ver. Mas eu posso também usando também a questão da equivalência, fazendo a multiplicação e encontrando o mesmo denominador. Como assim? Observe aqui, ó, o que o João, né? Então aqui, ó, o João, ele está o quê? 6/8 de caminhão. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer com que todos os denominadores dessas frações aí, eles fiquem com o mesmo denominador, tá? Vamos fazer isso. Ou seja, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 6. Eu poderia passar para o mesmo denominador que é para eu poder comparar as quantidades. Então eu vou fazer isso. Ó. João tem 8. Vamos pensar o seguinte, para qual número eu posso mudar que seja comum para esses aí? Se você observar, ó, como aqui eu tenho 12, se eu dobrar o 12, multiplicar por 2, ele vai ficar com 24. E aqui também os outros eu posso também mudar para 24. Então eu vou fazer isso. Qual número eu posso multiplicar aqui o 8 para que ele se torne 24? Tem que multiplicar por 3. Por 3 aqui, consequentemente aqui em cima também por 3. Certo? Aí eu vou fazer o seguinte.
Vou multiplicar 6 vezes 3 vai dar 18. E 8 vezes 3 vai dar quanto? 24. Vou fazer a mesma coisa com o do Pedro. Certo? Pedro, ele tem o quanto? 9 12avos. Qual número eu vou multiplicar o 12 para ficar 24? Por 2. Aqui também o 9 eu tenho que multiplicar por 2. Vou ficar com 18 aqui em cima e 24 aqui embaixo. Vou fazer isso também com a Ana agora. Ó. Ana tem quanto? Tem 3 oitavos. Qual número eu posso multiplicar também o 8 para ficar 24? Já vimos lá que é por 3, né? Então eu tenho que multiplicar aqui em cima também por 3. 3 vezes 3 dá 9 e 8 vezes 3 dá 24. Maria também, ó. Maria vai ficar com quanto? Maria já tem 4/6 percorrido, né? Qual número eu posso multiplicar o 6 para que fique 24? Posso fazer por 4, não é isso? 4, e aqui também em cima por 4. Nós vamos ter quanto em cima? 4 vezes 4, 16, e 6 vezes 4 dá 24 aqui embaixo. Observa aqui, todas essas frações agora aqui, ó, tanto a primeira, quanto essa daqui que é do Pedro, quanto essa daqui da Ana, e quanto essa outra aqui da Maria, todas elas estão com o denominador 24. Então eu posso comparar agora, ó. João está com 18 24avos. Pedro está com quanto? 18 24avos. Já deu para perceber que João e Pedro, quando eu transformei para o mesmo denominador, já deu para perceber que ficou o mesmo valor. É a mesma fração. Ana ficou com 9 24avos e Maria ficou com 16 24avos. Isso quer dizer que quem se encontra no mesmo ponto é quem? O João com o Pedro, que é quem? A letra A aqui dessa questão. Tá? Então a gente foi por equivalência, multiplicando para chegar no mesmo denominador. Tá? Uma forma de fazer. Outra questão. Outra questão aqui que eu tenho, ó, já é uma questão de geometria, que envolve a questão de perímetro. Tá? Diz assim, ó, o símbolo abaixo será colocado em rótulos de embalagem. Sabendo que cada lado da figura mede 1 centímetro, conforme indicado, a medida do contorno em destaque no desenho é. Então, observa aqui, cada lado desse, cada parte dessa daqui mede quanto? Ó? Mede 1 centímetro, certo? 1 centímetro. Então, isso quer dizer o quê? Está perguntando. Ele quer saber que, conforme indicado, a medida do contorno em destaque é, ou seja, quer saber todinha essa medida aqui. Ou seja, a soma de todos esses lados, né, que isso significa perímetro da figura. Então, nós vamos fazer justamente isso. Nós vamos pegar e vamos ver. Nesse primeiro aqui, ó, nessa primeira parte aqui, nós temos quantos lados? Se você observar, nós temos aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lados. Nesse lado aqui também nós vamos ter 7, esse último aqui. Então vai fazer 14, não é verdade? Então nós temos 7 lá no início, mais, observe que aqui no meio nós temos quantos? 6 lados. Depois mais 7. E consequentemente nós vamos ter o que aqui? 7 com 6 dá 13, com mais 7 nós vamos ter quanto? 20 centímetros. Então aqui seria a resposta correta, letra B, 20 centímetros. Tranquilo? Então essa daí era uma questão que envolvia perímetro, tá? Uma noção, mas era bem tranquila aí para fazer. Outra, Cristina desenhou 4 polígonos regulares e anotou dentro deles o valor da soma de seus ângulos internos. Então aqui observa que nós temos o quê? Polígonos regulares. O que são polígonos regulares? São polígonos que ele tem o mesmo, os lados são iguais, têm a mesma medida. Consequentemente, os ângulos também têm a mesma medida, certo? Esses polígonos, ó, esse aqui é o pentágono, né? Esse aqui é o hexágono, o heptágono e o octógono, né? Esses aqui que são esses polígonos aí, que é classificado de acordo com os lados. Aí está perguntando, qual a medida de cada ângulo interno do hexágono? Hexágono, se você observar, é esse aqui, é o que tem 6 lados. Esse número 720 que tem aqui, ó, é o que é? É o da soma de todos esses ângulos aqui. Ó. Esses ângulos todos são iguais. Então, nós temos 6 ângulos. Né? Para saber a medida de cada um, sendo que eu já tenho o do total, o que é que eu posso estar fazendo? Posso pegar o 720, certo? E dividir, né? Dividir por quanto? Por 6, que é a quantidade de ângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tenho 6. Se fosse esse aqui, nós pegaríamos o 900 e dividiria por quanto? Por 7. Se fosse esse outro aqui, o 1080 e dividia por quanto? Por 8. E assim vai. Então, nós temos aqui 7 dividido por 6, vai dar 1. 1 vezes 6 é 6. Subtraiu aqui, vai ficar quanto? Vai sobrar 1. Abaixo o 2 aqui, ó. 12 dividido por 6 vai dar quanto? Vai dar 2. 2 vezes 6, 12. Zerou aqui, não é isso? E esse zero que sobrou aqui vem para cá. Então, vai dar quanto? Vai dar 120 graus. Ou seja, cada ângulo desse aí que você está vendo, ele corresponde quanto? A 120 graus, que seria quanto? A letra C. Ok? Letra C. Outra questão agora, questão que envolve gráfico, né? Você está observando aí uma questão que envolve gráfico. Questões que envolvem gráfico são questões o quê? Que elas, o aluno, né, tem que ficar muito atento na hora que está fazendo uma prova que tenha gráfico. Por quê? Porque a resposta ela vai estar lá no gráfico. É só uma questão de você analisar, parar e fazer a leitura correta, né? Ter atenção que você consegue acertar a questão. E diz assim, ó, o gráfico abaixo mostra a evolução da preferência dos eleitores pelos candidatos A e B. Então está aqui, né, a legenda aqui do gráfico, mostra que esse aqui que tem esse tipo de pontilhado aqui é o A, e esse outro que tem esse quadradinho aqui é o B, né? Então nós temos o seguinte, aqui nós temos na vertical aqui o percentual, que está em forma de porcentagem, e aqui na horizontal nós temos os meses, ó, maio, junho, julho, e assim vai. Aí está dizendo em que mês o candidato A alcançou na preferência dos eleitores o candidato B. Se você observar, ó, aqui de maio eles estão em situações diferentes. O candidato B, ele está com mais, né, com a preferência maior dos eleitores. E o B está só, o B está com 50 e o A está com 40, 39, um pouquinho, quase 40, né? E aí vai passando os meses, se você observar, um vai diminuindo, o outro vai aumentando. Quando é que eles chegam a ter a mesma preferência, né? Quando é que vai ser? Ó, quando ele tem esse ponto bem aqui, ó, que vai dar justamente em que período, se você observar. Aqui é primeiro, ó. Aqui é agosto. Começa agosto. Essa parte todinha aqui, ó, até aqui vai ser agosto. Então nós vamos ter o quê? Em que mês o candidato A alcançou na preferência dos eleitores o candidato B? Foi no mês o quê? De agosto. Ok? No mês de agosto. Então aí mais uma questão que envolve gráfico, tá? Que são questões que aparecem geralmente, né, em qualquer tipo de prova envolvendo matemática, vai haver a questão dos gráficos. Outra questão também, agora é uma questão que envolve porcentagem, uma questão básica que sempre aparece também. Está dizendo assim, ó, num jogo de futebol, compareceram 20.538 torcedores nas arquibancadas, 12.100 nas cadeiras numeradas e 32.070 nas gerais. Naquele jogo, apenas 20% dos torcedores que compareceram ao estádio torciam pelo time que venceu a partida. Qual é o número aproximado de torcedores que viram seu time vencer? Qual é o número aproximado? Então, olha só, ele está dizendo que 20% dos torcedores que compareceram ao estádio torciam pelo time que venceu a partida. Tá? Então, desse grupo todo aqui, ó, desses 20 mil aqui, esses 12.100 e desses 32.070, 20% deles só torceu para o time que venceu. Está perguntando, então, qual foi esse número? Qual é o valor que corresponde a esses 20%? Primeiro, nós temos que saber o total, se você observar. Né? Você pode parar o vídeo também aí, tentar resolver, dar uma pausa, tenta resolver. E agora a gente segue aqui com a resolução. Olha só. Vamos pegar e somar para ver a quantidade. 20.538, certo? Aí nós temos 12.100 e temos 32.070. Isso aqui eu vou somar, tá? Para ver quanto é que dá o total. Aqui eu tenho 8. Aqui eu tenho 7, 3, 10. Aqui eu tenho 6, 7. Aqui eu tenho 4. E aqui eu tenho 2 e 1, 3. Aqui eu tenho 6, né?
Ou seja, teve lá no jogo, né, compareceram 64.708 torcedores. Agora eu vou pegar, ele quer saber quanto é 20%, ó, 20% desse valor. Então eu vou pegar agora 64 mil e vou multiplicar por 20%, certo? Se você observar, olha, 20%, tá? Quando a gente tira esse símbolo de porcentagem daqui para fazer o cálculo, isso aqui se transforma em 20 dividido por 100, que é a mesma coisa se a gente dividir de 0,2. 0,2. Então, 0,2, eu vou pegar esse 0,2 e vou multiplicar aqui, ó, por quanto? Por 64.708, para ver quanto é que vai dar aqui, se vai aproximar de algum número desse. Vamos lá. 2 vezes 4 aqui, ó. 2 vezes 8 aqui, 16. Vai 1. 2 vezes 7, 14. Vai 1 para cá, que deu 15. Vai 1, né? 2 vezes 4, 8 e 1, 9. E aqui 2 vezes 6, 12. 12, né? Aí vamos pensar agora. Se você colocar esses outros zeros para cá, não vai interferir muito no resultado. Porque o que vai interferir vai ser, na verdade, aqui, ó. Quantas casas tem após a vírgula? Tem uma casa, então tem que ficar uma casa aqui após a vírgula. Então isso quer dizer que aqui nós tivemos quanto? 12.941, seria, como tirou o percentual, né? 0,6 pessoas. Seria mais ou menos isso. Se a gente aproximar isso aqui, ó, tá perguntando qual é o número aproximado. Então vamos lá. Qual é que está mais próximo aqui? 10 mil? 13 mil? 16 mil? 19 mil ou 22 mil? Se você observar, o mais próximo daqui de 12.941 é quanto? É 13 mil. Tá? Então esse aí foi o número percentual que corresponde ao percentual de 20%. Eu tinha que fazer aqui o quê? Eu tinha que somar para saber o total e depois calcular o 20%. Certo? O 20%. Você poderia também fazer multiplicando por 20 e depois dividindo por 100, que aí você ia ter esse mesmo resultado aqui. Ok? Vamos ver aqui se tem mais uma questão aqui. Uma questão aqui, ó, também que vai o volume, vai fazer a relação das grandezas de medida. Que diz assim, olha, uma torneira desperdiça 125 ml de água durante 1 hora. Quantos litros de água desperdiçará em 24 horas? Esse aqui tem uma questão que dá para a gente fazer também uma análise. Ela chama atenção para a questão do desperdício de água, né? Às vezes fica pingando lá determinada torneira, você não fica atento, mas se for contar o tempo aí de um dia, quanto é que vai de água, né? Então vamos lá, como é que a gente pode fazer isso aqui, ó? Bom, vai fazer uma regra de 3 básica aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o volume, que é a quantidade de água, e aqui o tempo, que está em hora. Certo? Está dizendo que 125 ml em 1 hora. Quantos litros de água, então nós vamos, quantos, vai saber em litros, vamos calcular primeiro em ml aqui, depois a gente muda para litro no final. Desperdiçará em 24 horas. Então pronto. Então eu vou pegar isso aqui, ó, vai ficar assim, ó, 125 sobre x é igual a 1 sobre 24. Observa que isso aqui, se você observar, ó, se 125 gasta 1 hora, faz em 1 hora, vai gastar mais tempo para... se aumentar o tempo aqui, na verdade, para 24, vai gastar mais água, não é isso? Então, isso aqui são grandezas o quê? Ela se dá de forma diretamente proporcional. Quanto mais vai passando o tempo, mais vai gastando água. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 1 vezes x, isso aqui vai dar o quê? 1x é igual a 125 vezes 24. Vou fazer essa multiplicação aqui, ó. 125 vezes 24. 4 vezes 5 dá 20, vão 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 2 vezes 5, 10. Vai 1, 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. E 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1,
2. Aqui 2. Faz aqui 0, 0, 5 e 5, 10, vai 1, 3. Temos aqui o quê? 3.000 ml. Nós começamos com ml. Só que ele quer o quê? Litro. Ó, observa, ó. 1 litro não corresponde a 1.000 ml? 1.000 ml, né? 3 litros, ou seja, 3.000 ml vai corresponder a quantos litros? 3.000 ml corresponde a quantos litros? A 3 litros. Então, olha só. Aqui no caso, a nossa resposta correta seria o quê? 3 litros em 24 horas. Tranquilo? Mais uma questão aqui. Uma questão também que envolve gráfico, tabela, né? A questão das localizações, se você tem essa noção aí de localização. Então vamos lá, diz assim, observe a figura. Aí tem essas representações aqui na figura desses pontos, também que envolve a questão do plano cartesiano. Nós temos aqui a relação da coluna com a linha, que nós vamos ter um ponto em comum entre a relação da linha com a coluna. Diz assim, ó, no esquema acima estão localizados alguns pontos da cidade. A coordenada 5 e G localiza o quê? Então vamos lá. Vamos lá, onde é a 5G? 5 aqui, observa, começa aqui, e o G está onde? Aqui, ó. Então a relação aqui nós vamos ter o quê? Bem aqui, ó. Vai ser esse ponto aqui, ó, 5G. Quem é que está lá? Está o Y, não é isso? O Y. Quem é que representa o Y? O Y, bem aqui, ó. Na legenda, o Y representa quem? O cinema. Então vai ser o que? A letra D. Questão que aparentemente é tranquila, basta só o quê? Atenção, tá, da pessoa para não se confundir às vezes aí na situação. Tá? Observe que cada um desses, pelo menos aqui, ó, o X é composto por quem? Por 4E, né? O X é igual a quem? A 4E, né? O P quem é? Olha, 5I. O P é quem? É 5I, certo? Esse K aqui, ó, K vai ser quem? Observa, ó, 9J, né? Então é 9J. O Z é quem? 8C. Tá? Então isso aqui é uma questão que envolve a questão das coordenadas cartesianas, né? O plano cartesiano, os pontos, uma localização. Ok? Então, aqui nós temos algumas questões que a gente estava revisando. Eu espero que isso também ajude você a relembrar algumas coisas aí de repente, né? Essas questões que envolvem fração, porcentagem, gráfico, geralmente aparece aí na prova, tá? Então eu desejo uma boa prova para todos vocês, que vão estar fazendo prova essa semana, na prova SAEB, e que possam trazer bons resultados aí para suas escolas, que as turmas de vocês se saiam bem. Tá ok, gente? Valeu e boa prova a todos.